Maior. Tom Maior. Já estamos de volta com o Tom Maior e agora em um formato diferente, para a gente falar de um assunto muito importante, que é comunicação não violenta. Esse tema faz parte de uma programação especial da campanha Viver Esperança, que é uma campanha do Sistema Sagres de Comunicação, aproveitando a mobilização do Setembro Amarelo em prevenção, quase que não sai, gente, em prevenção ao suicídio e dando também o pontapé inicial à comemoração dos 20 anos da Lei da Aprendizagem. Então, você pode acompanhar a gente, você sabe quais são os nossos canais, né? Aqui pela Sagres TV, pela Rádio Sagres 730, no Sagres Online, em transmissão ao vivo pelo YouTube, hoje pela Sagres TV e também pela Renapse. Hoje, em um lugar diferente também, a gente aparece falando sobre esse assunto tão importante que é a comunicação não violenta. Então, você pode mandar a sua participação e hoje eu quero fazer um movimento bem forte aqui na nossa live, hoje também na live na Renapse, e eu vou começar com a seguinte pergunta que eu quero que já todo mundo comece participando. Para você, o que é comunicação saudável? Você se comunica com empatia? Vamos começar respondendo aí pra gente? Eu vou falando aqui ao longo da nossa programação. E como eu falei que é um formato diferente, eu não estou sozinha aqui no Tom Maior. Eu recebo hoje a Flávia Moiana, que faz parte da equipe de comunicação de marketing digital e também da equipe de comunicação da Renapse. Boa tarde, Flávia. Seja bem-vinda. Oi, Letícia, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Thaísa, Isabela, obrigada pelo espaço. Eu, enquanto marketing, né, e comunicação da Renapse, eu fico muito honrada de estar aqui, iniciando essa campanha dos 20 anos da Lei da Aprendizagem, né? Essa é a nossa primeira live de muitas, assim. A campanha começa agora em setembro, mas ela vai até dezembro. Então, assim, a gente está com a participação dos jovens aprendizes aqui pelo YouTube. Eu estou aqui vendo vocês. Eu vou deixar você dar seu spoiler depois, viu, Flávia? Você que é a rainha das lives da Renapse. Então, vamos encher de spoiler aqui esse programa, que eu quero deixar ele com gostinho de quero mais, viu? Mas antes de você continuar aí dando sequência e apontando aí os participantes, os jovens que já vão começar a responder aí minha pergunta inicial, eu quero apresentar outras duas convidadas extremamente especiais, que é a Thaísa Moiana Garcia, que é psicóloga, terapeuta comunitária, instrutora e facilitadora de círculos de paz e resolução de conflitos, facilitadora em CNV, né, comunicação não violenta, educadora parental e trainer de líderes. Ou seja, ela tem um currículo bem grande e vai participar com a gente aqui. Boa tarde, Thaísa, seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que a nossa tarde vai ser muito divertida, muito produtiva e enriquecedora para todo mundo. Obrigada pelo espaço e pela confiança da gente contribuir com essa tarde. E também participa com a gente hoje a Isabela Moiana Garcia, que é artista plástica, professora, educadora parental, pós-graduanda em psicologia positiva, educadora parental certificada pela PDA. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Letícia. Prazer estar aqui com vocês. Quando chamam a Cis para falar de CNV, a gente nem pensa duas vezes, porque a gente tem paixão em falar sobre CNV. Eu acredito que a gente possa contribuir muito aqui com os jovens e com quem está aqui topando assistir. Obrigada pela oportunidade, vai ser muito legal. Tá aí cheio de novidade esse programa hoje. E Flávia, agora eu vou te perguntar, você me contar um pouquinho mais como que vai ser essa campanha aí da Rede Pro Aprendiz, do nosso Sistema Sagres de Comunicação, sobre os 20 anos de aprendizagem. Como que vai ser um pouquinho? Eu quero que você dê esse spoiler aqui pra gente. Tá certo. Esse ano, a Lei da Aprendizagem faz 20 anos, né? Comemora 20 anos em dezembro. E a Lei da Aprendizagem, ela permeia tudo que a Renapse faz, né? Então, a gente resolveu lançar essa campanha. Vão ser uma sequência de vídeos, de lives, de conteúdos, para poder
sensibilizar toda a sociedade, né, e trazer informação para os jovens, para as famílias, para o público em geral, inclusive para as empresas. E a pegada da campanha, o mote da campanha é que jovem aprendiz é muito mais do que cota, né? A gente quer mostrar para pessoas que jovem aprendiz é educação, é trabalho, é inclusão social, é igualdade, justiça, desenvolvimento econômico, é transformação social. Então, colaborar e valorizar a lei da aprendizagem é um bem que a gente está fazendo para todo mundo, né? Então, a gente vai trazer muita coisa legal, assim. Esse é só o início. Tem muita coisa, espero que acompanhem. Inclusive para a galera que está no YouTube. Tá certo, Flávio. Depois eu te chamo de novo, então, para você trazer aí as participações para a gente. Lembrando que você pode começar respondendo aí a minha pergunta. Para você, o que é comunicação saudável e se você se comunica com empatia. E para a gente entender um pouquinho melhor o que é comunicação saudável, o que é comunicação não violenta, eu quero perguntar para a Thaís. O que é comunicação não violenta, Thaísa? Então, Letícia, quando a gente fala de comunicação não violenta, né, a gente primeiro precisa pensar o que é violenta, então, o que é violência? A gente fala, o Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, a gente vai chamar de CNV para ficar mais fácil, comunicação não violenta, ele afirma que a nossa comunicação ela é violenta já há milhares de anos, porque a nossa comunicação ela se baseia muito na chantagem, na coerção, né, na intimidação do outro. Então, a gente usa muito dessa barganha, de envergonhar, e aí, a partir disso, é violento porque ela não me permite ser quem eu sou, ela não me permite me expressar. Então, a não violência, ela vem de interromper esse discurso arbitrário, esse discurso dominante. Não interromper ele para a gente não conversar, pelo contrário, mas interromper essa imposição para que possa haver de verdade um diálogo. A proposta da comunicação não violenta é que a gente possa realmente estabelecer diálogo. Normalmente, a gente tem monólogos em série. Uma pessoa está falando, e eu estou aqui pensando no que eu vou responder, como eu vou me defender, como eu vou justificar. Então, a gente precisa ouvir o outro, se conectar com o outro. O Marshall fala que a comunicação não violenta é uma proposta de educação onde eu possa me comunicar compassivamente, despertando no outro o interesse de contribuir, de maneira que eu possa me colocar de forma autêntica, respeitosa e ouvir o outro também de forma autêntica e respeitosa. Thaís, ainda a pergunta para você, eu queria que a comunicação não violenta, ela opera em 3 níveis, né? A comunicação, na verdade, né? Intrapessoal, interpessoal e sistêmico. Eu queria que você detalhasse para a gente esses 3 níveis e também explicasse como que isso é vivenciado na prática. Certo. Olha só, Letícia, a comunicação não violenta, ela parte do princípio de 4 passos de uma maneira didática, que fala que é você observar o fato sem julgar, né? O Marshall fala que a comunicação não violenta é a gente se comunicar sem os julgamentos. Julgar é natural do ser humano, todos nós julgamos. O exercício que a gente precisa fazer é suspender o nosso julgamento na hora que a gente está se comunicando com o outro. Então, o primeiro passo é observar um fato sem julgar. Então, eu não falo que aquela pessoa é preguiçosa, é desleixada, não é pontual, não é assíduo, não. O que eu digo é que ela chegou atrasada 15 minutos, ou que ela não guardou o material quando ela terminou o trabalho, né? Ou que ela deixou os papéis em cima da mesa ao invés do armário. Essa é a observação. Desorganizado, qualquer rótulo é um julgamento que a gente faz. Então, eu observo o fato, né? E depois, eu estou fazendo sua pergunta de trás para frente, tá? Então, eu observo o fato e aí eu penso, que sentimento isso gera em mim? Como que eu avalio essa situação? Eu fico incomodada, eu fico triste, eu fico chateada, eu fico envergonhada, eu fico cansada, né? Qual sentimento vem? Esse sentimento ele vai indicar o terceiro passo, que são as necessidades que estão por trás disso. Toda vez que a gente se comunica, toda ação nossa, toda estratégia que a gente tem, comportamento, é para atender uma necessidade nossa. O Marshall fala das nossas necessidades universais, né? Então, ele se baseou na pirâmide de Maslow e ele desenvolveu isso. E ele fala que todos nós temos necessidade de abrigo, de luz, de alimento, mas nós também temos necessidade de empatia, de conexão, de identidade, de respeito, né? De espaço, de expressão sexual, de compaixão. São necessidades que todos nós temos. Então, quando eu tenho um sentimento, esse sentimento está me dando uma luzinha de que tem alguma necessidade minha que está sendo atendida ou não. Qual necessidade minha não está sendo atendida quando eu vejo os papéis na mesa e eu fico chateada com aquilo? Né? Eu tenho necessidade de organização? Eu tenho necessidade de mais agilidade para poder trabalhar?
Então, eu vou perceber qual é essa necessidade. E aí sim eu vou poder fazer um pedido. Então, eu digo para a pessoa, olha, Isabela, né? Isabela está aqui junto comigo, da CIS. Isabela, quando você sai e deixa os papéis em cima da mesa, ao invés de colocar no armário, eu fico bastante chateada, porque para mim a organização me ajuda o trabalho a fluir melhor. Como é que é para você guardar no armário? Onde a gente pode guardar e deixar o ambiente mais organizado? E aí sim eu faço um pedido. Quando eu falo assim, eu vou despertar mais vontade ou menos vontade da Isabela de contribuir? Né? Ela vai estar mais interessada em colaborar, ela vai entender os motivos, eu consigo despertar mais facilmente a empatia nela. A comunicação não violenta passa por esses 4 passos. E aí ela vai acontecer nesses 3 níveis que você perguntou. O nível intrapessoal é o diálogo que eu tenho eu comigo mesmo, porque nós somos violentos com a gente mesmo. Né? Eu não sirvo para nada, nossa, eu errei de novo. Ai, que burra, fiz isso novamente. A gente se julga e se rotula muito. Isso não é para mim, eu não dou conta, né? Eu não mereço. Então, a gente vai sendo violento com os nossos rótulos. A comunicação não violenta ajuda a gente a desenvolver o autoconhecimento através de conhecer os nossos sentimentos, as nossas necessidades, a autoempatia, né? E como é que a gente pode resolver as situações focado na autocompaixão, focar na solução e bola para frente. Esse é o nível intrapessoal. O nível interpessoal é como o exemplo que eu dei. Nas minhas relações de trabalho, de pessoais, nas minhas relações virtuais hoje, né? Ainda mais depois da pandemia, que a gente convive muito virtualmente. Então, esse é o intrapessoal. E no nível sistêmico, é quando a gente pensa no todo, que a gente pensa no global. Quando eu melhoro a minha comunicação com o outro, quando eu converso com o outro de uma maneira mais compassiva, né? Compassiva vem da compaixão. Quando eu converso com o outro e desenvolvo a empatia por ele, consigo despertar nele a empatia, eu estou contribuindo para uma mudança de padrão de comunicação, porque isso vai impactar essa pessoa, que vai impactar outra e assim por diante. E o nível sistêmico, ele acontece também quando a gente faz esse exercício com o todo. Então, você vê alguém na televisão, você vê alguém na internet, e aí você, antes de julgar aquela pessoa, ir lá e escrever aquele comentário criticando, você fala, peraí, que necessidade essa pessoa tinha para poder agir desse jeito? Né? Qual é o sentimento dessa pessoa por trás dessa fala? O Marshall Rosenberg, da CNV, ele fala que toda agressividade, toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade. É porque a gente está pedindo alguma coisa, mas não sabe como pedir. Então, a gente parte para a violência. E aí, o nível sistêmico é quando você olha e fala, opa, tem alguma coisa por trás disso. Né? Então, são nesses 3 níveis que a CNV vai atuar. E como essa forma, né, deve ser, como é difícil você, em um momento ali de raiva, de estresse, né, igual, por exemplo, agora eu quero direcionar um pouco a pergunta para a Isabela, né? Quais as dificuldades, Isabela, em utilizar a comunicação não violenta? Porque todos nós passamos por situações difíceis, né? Todo mundo dentro de casa ou no trabalho, ou então até no círculo ali de amizade, passa por um momento de estresse, uma dificuldade, e essa comunicação ela fica cheia de conflitos. Como lidar com isso e como transmitir mesmo no momento de estresse, de carga negativa, né, e emocional muito pesado, principalmente nesse tempo de pandemia, igual a Thaisa falou. Como lidar com isso e transmitir uma comunicação com mais empatia? Letícia, a gente costuma brincar que a comunicação não violenta, ela é muito difícil mesmo de se fazer, mas ela é um caminho sem volta. Quando a gente descobre a conexão que ela traz à nossa vida, quando a gente descobre a maneira que ela melhora a forma da gente se relacionar com o outro e com a gente mesmo, a gente não quer voltar mais. Eu acredito que o mais difícil de fazer a comunicação não violenta não é nem as dificuldades que a gente tem no dia a dia, porque é aí que a gente tem oportunidades de usar a comunicação não violenta. Eu acho que o mais difícil é a gente mudar o padrão, é a gente mudar aquilo que a gente está acostumado, é a gente mudar o que a gente recebeu desde a infância, o que a gente recebeu na escola, como sendo uma forma boa de educar, né? Então, assim, a gente fala muito com mães, da gente estar usando, às vezes, a chantagem, tá colocando, às vezes, a culpa na criança. A mamãe fica triste quando você faz isso. Então, eu estou sendo violento com os meus filhos, né? Eu estou usando a chantagem com os meus filhos. E a gente meio que se acostuma com isso. Então, quando a gente descobre a CNV e quer aplicar ela no nosso dia a dia,
Essa é a dificuldade, porque a gente precisa sair do automático. Eu preciso pensar, opa, a Letícia me falou isso. Qual é a necessidade da Letícia nesse momento? O que ela quer trazer para mim? Qual que é a minha necessidade nesse momento? Como que eu vou me expressar? Só que isso é uma coisa que, com o tempo, ela vai sendo natural. Então, a gente precisa, sim, estar estudando muito, se conhecendo, olhando para a gente, quais são as minhas limitações, quais são as minhas habilidades para que eu possa usar na minha comunicação. E aí, sim, de repente, você está usando ela de uma forma muito automática. Você sai daquele padrão e ela passa a ser o seu padrão. E aí, não tem mais volta. Aí é só felicidade. Isabela, e quando eu percebo que estou fazendo comunicação violenta com a pessoa, o que eu devo fazer depois? Eu respirar e tentar contornar, resolve? Ou melhor passar e deixar para a próxima? Eu acho que super resolve. Eu acredito que quando a gente traz a consciência e começa a perceber que, opa, dessa vez eu não fui legal e eu posso me comunicar de outra forma com aquela pessoa, eu magoei, ou eu não consegui aquilo que eu queria também, da forma como eu falei, eu acho que é super válido a gente chegar assim, se reparar, se redimir e tentar fazer de novo, né? Nós somos seres humanos, a gente está aqui aprendendo, a gente está aqui tentando melhorar a cada dia. Então, por que não demonstrar a nossa vulnerabilidade, né? De falar, olha, eu não consegui dessa vez, vamos tentar de novo? E eu acho que naquele momento em que as coisas estão explodindo, é muito válido, sim, a gente fazer a nossa famosa pausa positiva. Olha, agora eu não consigo terminar essa conversa, eu acredito que daqui para frente a gente só vai se magoar. Vamos dar um tempo? Vai ali, bebe uma água, ou passa um dia, fala amanhã a gente conversa, cada um vai se conhecer e vai saber o tempo que precisa. Mas eu acho que é super válido, sim, nesse momento a gente partir para a pausa positiva, para que depois a gente não vá se arrepender, né? Mas eu acho que tem como reparar sim, Letícia. E quando é o contrário? Quando eu estou sendo vítima de uma comunicação violenta, eu devo... qual que é a minha atitude ali para, às vezes, até desarmar aquela outra pessoa, né? Às vezes uma palavra que a gente usa, um gatilho ali, desarma aquela pessoa nessa comunicação não violenta e faz com que ela pense, né? Ou repense na atitude dela. Eu acho que a arma que a gente tem, a arma entre aspas, é a empatia, né? Quando eu sou agredida, vamos colocar verbalmente, né? Por uma pessoa que às vezes está nervosa e tudo, e eu paro e falo, cara, isso deve ser muito difícil mesmo para você, eu entendo que você está muito nervoso. Essa pessoa automaticamente, ela não vai conseguir continuar o discurso de ódio, ela não vai conseguir continuar na raiva dela. Ela pode muito bem, às vezes não ali se conectar com aquilo que você está falando, mas ela vai parar e vai falar, entendeu o que eu falei, entendeu o meu sentimento? Então eu acho que a principal coisa que eu posso fazer é dar a minha empatia, né? E eu acredito que nós também precisamos entender qual é o nosso limite, né? Eu posso chegar e falar, Letícia, você está sendo muito grossa comigo e nesse momento eu não consigo ter empatia por você, porque a empatia, Letícia, ela é uma escolha. Eu escolho ter empatia e dar a empatia. Nesse momento eu não estou conseguindo, então assim, eu vou parar por aqui porque eu não quero me magoar, não quero me machucar. E a gente se retira, né, daquela conversa ali. Eu acho que é a melhor forma da gente se proteger e proteger o outro também, né, porque numa comunicação não violenta as duas pessoas vão ser afetadas. Agora deixa eu acionar ali a Flávia. Como é que tá aí, Flávia, os comentários? O pessoal está participando. Eu já quero reforçar aqui a pergunta do dia para você que queira participar também, respondendo essa pergunta ou então fazendo sua crítica, sugestão, elogio. Pode mandar lá no nosso WhatsApp, é o 32160726, ou então na nossa live. A live na transmissão ao vivo pelo YouTube da Sagres TV e também da Renapse BR, né? Renapse Brasil. Flávia, vou deixar aqui a pergunta e depois você vai respondendo, pode ser? Tá bom. Olha só, para você, o que é comunicação saudável? Você pratica, você se comunica com empatia? Essa é a pergunta nossa do dia. E aí, já tem resposta, Flavinha? Temos várias respostas. Nesse momento, a gente está com 531 pessoas aqui ao vivo só no canal da Renapse. Muito bacana e muita gente respondeu.
Comunicação saudável é saber respeitar a hora da sua fala. Concordo plenamente, a comunicação saudável é algo essencial para a vida de todos. É saber ouvir, estar disponível para a escuta e também não julgar, estar disposto para ver outros pontos de vista. Adorei. Que legal. E a gente tem gente de todo o Brasil. Gente, muita gente participando. Obrigada para vocês. Tá certo, pode continuar participando aí, que daqui a pouco eu chamo a Flávia de novo para ela trazer para a gente aqui as novidades, as respostas, o que vocês estão achando da nossa live. Thaísa, seguinte, eu quero que você explique para a gente qual que é a melhor forma de mapear os sentimentos causados por uma comunicação violenta. Ótimo. Letícia, olhar para os nossos sentimentos é aprender como a gente aprende a andar de bicicleta. É um exercício que a gente precisa fazer todos os dias, né? Então, por exemplo, eu faço com a minha filha de 5 anos e eu brinco com ela, eu falo, filha, você está feliz? Porque às vezes ela está feliz com alguma coisa, né? Eu falo, como é que o seu corpo fica quando você está feliz? Aí ela fala, fica assim, né? Ela abre a mão. E como é que seu corpo fica quando você está com raiva? Ela fecha o rosto. Fala, então seu rosto fica fechado, sua mão fica fechada. E eu estou ensinando ela a reconhecer quais são os sinais que os sentimentos trazem, inclusive no corpo. Que pensamento você tem quando você está com raiva? Então, o exercício que a gente faz é de olhar para a gente. E não tem como passar por isso sem passar pelo autoconhecimento. A gente sempre fala nos nossos workshops, nos nossos atendimentos, que o autoconhecimento ele é a chave para que a gente possa, eu falo que olhar para dentro para depois conseguir olhar para fora, né? Para se relacionar com a gente, para depois se relacionar com o mundo. Então, e entender que eu acho muito importante a gente colocar, o sentimento, ele é 100% de responsabilidade minha. Eu não fico com raiva porque o outro me fechou no trânsito. Eu fico com raiva porque eu preciso de respeito. E quando alguém me fecha no trânsito, pode ser, eu posso interpretar aquilo como uma falta de respeito. Então, os sentimentos, ele vem de mim. Prova que se tem um dia que eu estou muito apressada e alguém me fecha no trânsito, eu xingo até a 5ª geração daquela pessoa. Por outro lado, se tem um dia que eu estou tranquila e que está tudo maravilhoso, a pessoa me fecha, você fala, nossa, vai com Deus, fulano, né? E está tudo bem. Então, não é o que acontece, é que necessidade eu tenho, como eu avalio aquilo que vai desenvolver um sentimento em mim. Sentimentos de valência positiva ou de valência negativa. Então, os sentimentos, eles são responsabilidade minha. Perceber isso é entender que você é responsável pela vida que você tem. Então, você não controla tudo o que acontece com você, mas você pode controlar como você vai reagir. É lógico que é um exercício, a Isabela que falou, nós estamos sempre aprendendo e a gente às vezes se explode, né? A gente perde o fio da meada, a gente não consegue e depois a gente olha para isso e vai atrás para reparar, seja com a gente mesmo e, se possível, com o outro, né? Então, o sentimento, ele vem desse exercício da gente reconhecer e perceber que ele é nosso. E o sentimento, ele é um estímulo, ele não é a causa, o outro não é a causa do nosso sentimento. O que o outro faz é um estímulo para indicar quais são as nossas necessidades não atendidas, que é o que esse sentimento vai piscar a luzinha, né? Eu estou precisando de respeito, então eu fico irritada, eu fico angustiada. Eu estou precisando de espaço, então eu estou incomodada aqui, né? Ou estou triste. Que necessidade esse sentimento está apontando em mim? Acho que é por aí. Isabela, como a comunicação não violenta, né, o CNV, que a gente está abordando aqui hoje, ajuda, eu vou até fazer a pergunta da nossa live, né, o tema da nossa live hoje é como a comunicação não violenta ajuda a ter uma vida pessoal e profissional mais efetiva e com mais conexão. Essa é a minha pergunta para você, como que faz? Letícia, eu acho que a primeira coisa que a CNV traz é a autoconsciência. Né? É como eu consigo entender a minha participação no meio, quais são as contribuições que eu tenho no meio e principalmente como eu posso olhar para as minhas necessidades, né? Como a Tata falou no começo, como a Thaísa falou no começo, nós temos necessidades básicas, né? Nós temos fome, abrigo, pertencimento, segurança. Então, quando eu começo a entender as minhas necessidades dentro daquela sociedade, eu começo a estar mais inteira, né? Eu começo a perceber o que eu posso fazer por mim e o que eu posso fazer pelo outro. Então, a partir daí, eu vou aprendendo
qual que é o meu papel dentro daquela sociedade ali? Como que eu posso contribuir, como a gente falou no começo, né? Sistematicamente, que vai refletir em todo o sistema. Então, acho que a principal ferramenta que a CNV traz de vantagem para a gente é sim o autoconhecimento, porque não tem como eu fazer pelo outro, não tem como eu fazer no trabalho, não tem como eu fazer no meio social se eu não estiver fazendo por mim. Então, é eu me conhecer, é eu olhar para as minhas necessidades, para aí sim eu partir para estar fazendo pelo outro. Agora eu vou deixar a Flávia também perguntar um pouco para as meninas, para a Thaísa, para a Isabela. Os seus questionamentos também. Traz aqui para a gente, Flávia. Então, como eu sou da área da internet, eu quero perguntar sobre a questão da comunicação não violenta dentro desse ambiente, né? Porque a gente vive um momento de haters, de cancelamento, de lacração, e eu acho que isso tudo carrega muita violência, né? A gente vê muito essa violência nesse ambiente online, né? Acredito que também os jovens, tá todo mundo aqui assistindo, tá todo mundo na internet. Como a gente levar essa comunicação não violenta para o online? Isa, pode responder. Eu sei que esse tema é seu. Eu acho, Flávia, que a gente precisa olhar. Eu costumo falar que existem 3 problemas hoje na rede, vamos chamar de problemas, né? Existem 3 pontos que a gente precisa olhar hoje, porque nós estamos cada vez mais online, cada vez mais nos relacionando, né, pelo meio virtual. Então, eu acho que um dos problemas são as fake news, que eu acredito que a gente precisa sim olhar para isso. A gente precisa sim olhar da onde vem essa fonte. Isso que eu vou passar para frente vai contribuir ou não vai contribuir? Porque isso sim, eu acho que é válido a gente olhar, falando das fake news, né? A segunda coisa que eu acho muito importante a gente olhar pelo meio social, pelo meio virtual, é o seguinte, ninguém posta as suas mazelas no Instagram. Ninguém posta a sua dor, e nem estou pedindo isso, né? Até porque são coisas muito pessoais. Então, eu não me comparar com o que eu vejo na rede, né? Como a gente brinca, a vida de Instagram é muito boa. Então, eu não posso me comparar e fazer com que eu precise buscar aquilo ali. A gente vive uma vida de filtros. Quantos filtros não existem aí para a gente estar bonita, para a gente estar bem, né? E a terceira coisa são os haters, que eu acho que são... É um ponto crucial, porque quando eu olho para os haters, eu trago julgamento, que é uma coisa que a CNV traz de uma forma muito, muito importante. O julgamento, ele existe, tá? Existe uma frase que fala assim, os peixes nadam e o ser humano julga. Então, não tem como não julgar. O julgamento, ele vai fazer se eu estou segura nesse lugar, se aquilo está me prejudicando ou não, se eu estou achando bom ou não. Então, o julgamento, ele é sim humano, não está errado. É o que eu vou fazer com esse julgamento. Então, os haters, eles não estão pensando no outro, né? Que direito eu tenho de entrar na sua foto no Instagram e falar aquilo que eu quiser, né? E de te diminuir, e de te humilhar. E a mesma coisa quando eu recebo isso, né? No meu Instagram, por exemplo, na minha foto, no meu blog, no que eu postei, na minha opinião. Então, eu acredito que quando eu tiro o meu julgamento e eu olho e falo, cara, o que essa pessoa precisava, qual a necessidade ela está atendendo quando ela escreve isso no virtual? Quando eu faço isso, eu já consigo olhar para isso de outra forma. Então, eu saio do julgamento. Isso é CNV no meio virtual. É eu entender quais são as necessidades um do outro. Eu não preciso concordar com a sua necessidade. O que eu preciso é respeitar. Então, quando eu entendo isso, qual que era a necessidade que a Flávia tinha de estar falando aquela opinião, de estar postando aquela foto, será que o que eu vou falar vai contribuir? Né? É igual a questão do cancelamento. Quem somos nós para estar cancelando os outros? Né? Qual que é o meu julgamento? Que juiz é esse que eu posso estar cancelando alguém ou não? Então, eu acredito que o principal ponto que a CNV vai trazer para a gente agora é o julgamento. O meu julgamento agora, ele vai ser legal ou não? E esse é um assunto tão interessante, porque, olha só, eu acho que a maioria, né, todo mundo gosta de seguir Instagram, eu particularmente sigo vários Instagrams de boas notícias.
E aí, uma vez, eu costumo, além de ver a publicação, eu costumo ver os comentários também, porque eu gosto de ter a percepção do que as pessoas também estão tendo, assim como eu, né? E às vezes a gente acompanha e tem pessoas lá falando de uma cena boa e tem pessoas lá falando mal daquela cena. E aí várias outras pessoas já respondem, já são os haters contra os outros, né? Que não, porque você está falando isso, é melhor apagar. Então, assim, eu vejo que isso tem crescido bastante nas redes sociais, essa forma, né, de ferir a outra pessoa mesmo. Às vezes ela está falando algo ali despretensiosamente. Esses dias eu também pensando, né, analisando ali, vi um vídeo e todo mundo falando sobre preconceito, né? Foi aquele momento lá dos Estados Unidos de grande mobilização. E eu, particularmente, eu me vi em uma situação que eu pensei assim, cara, eu sou preconceituosa, eu sou racista, mas eu estou em um momento que eu quero deixar de ser, eu quero aprender a ser diferente, eu quero mudar alguma brincadeira que eu faço, mesmo que inconscientemente, eu quero ser diferente, eu não quero mais ter esse tipo de atitude. E aí as pessoas não perdoam. Se eu tivesse coragem, né, de às vezes falar alguma coisa que eu também não tenho, que eu morro de medo de ser utilizada nas redes sociais. E aí acabar assim, eu querendo aprender e as pessoas não entendendo e não interpretando. Então, é um grande risco, né? E isso não reflete muito além do mundo virtual. Se ficasse só ali, até que não estava tão ruim, né? Mas isso vem para o mundo real, isso afeta o nosso emocional no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência. Não é isso mesmo, Isabela, Thaís? A pergunta não é nem uma pergunta, né? É um comentário em aberto aqui. Eu acho que sim, Letícia. E quando você traz isso, me vem na cabeça o seguinte, porque a gente está falando muito sobre Setembro Amarelo, né? Na CIS, a gente está trazendo muito isso esse mês. E a gente conversou com uma psiquiatra infantil e ela falou que o suicídio, né, entre os adolescentes, entre crianças, aumentou muito. E um dos fatores para ter aumentado isso são as críticas na internet, né? Ou vídeos vazados, ou chacotas, ou humilhações. E aí, às vezes, a pessoa não consegue lidar com aquilo, igual você falou. Eu não quero ser criticada na rede social, né? Às vezes eu não consigo lidar com isso. E isso aumentou o número de suicídios entre os adolescentes, principalmente. Então, é muito sério, sim, a minha responsabilidade quando eu vou escrever, né? Uma das coisas que a gente gosta de falar é o seguinte: você falaria cara a cara que tu está escrevendo virtualmente? Então, pensa nisso antes de você escrever. Será que eu falaria isso para a pessoa agora, na frente dela? Ou eu só tenho coragem porque eu estou na minha casa e eu consigo escrever? Né? Então, eu acho que isso aí já é um termômetro para a gente entender se eu posso estar passando aquilo ali para frente ou não. Posso complementar? Claro. Tem uma pesquisa que foi liderada pelo Instituto Avon e uma outra instituição que agora eu não me lembro. E ela classificou hoje as pessoas em 3 grupos, né? Pessoas que estão entre muros, que são pessoas que têm as opiniões fortes e não querem sair dali. Então, qualquer coisa que venha diferente de mim, eu vou criticar, eu vou evitar. Aí eu não converso com mais ninguém, eu fecho na minha bolha, só convivo com as pessoas que pensam igual a mim, cancelo quem eu não concordo, bloqueio quem eu não concordo, né? As pessoas que querem fazer diferente, mas que não sabem como, então elas não conseguem sair daquilo. E as pessoas que estão construindo pontes, que são as pessoas que se permitem ouvir, entender com empatia, legal, como a Isabela falou, quais são as necessidades do outro, né? Como é que o outro, qual é a verdadeira necessidade que está por trás dessa ação, dessa fala dele? Como eu posso ouvir o diferente? Eu não preciso concordar, né? A gente não precisa ser convencido e nem convencer ninguém. Existe uma frase bacana que fala, eu estou num diálogo não para convencer, mas para conhecer o outro. Esse é o convívio do diferente que a gente precisa levar para o ambiente virtual. E a CNV ela tem essa proposta de, ao invés de construir muros, a gente construir pontes, né? Para que a gente possa se entender que é um espaço democrático, que tem espaço para diferentes opiniões, diferentes posicionamentos e que a gente precisa apenas respeitar esse posicionamento. Entender que quando eu convivo, tem uma frase também muito bonita que fala que quando eu convivo com os meus iguais, eu vivo a vida.
Mas quando eu vivo com os meus diferentes, eu vivo o universo. Então, a gente tem uma possibilidade muito maior quando a gente ouve o que é diferente, quando a gente respeita a opinião do outro, né? Quando eu penso, olha, você pode não gostar, eu gosto disso aqui e tá tudo bem, vamos seguir. Acho que é por aí. E a gente pode levar essa postura, sim, para o ambiente virtual. E para você que está chegando aqui agora no nosso Tom Maior, na nossa live, no Sagres, na Sagres TV e também na Renaps, eu já deixei aqui uma pergunta bem no comecinho. Para você, o que é comunicação saudável? Você se comunica com empatia? Essa é a pergunta que a gente deixou aqui bem no comecinho da nossa live. E eu quero as respostas. Quem está mandando aí? Flávia, conta pra gente. Olha, assim, o pessoal aqui, eles pararam de responder e estão perguntando agora, nesse momento. Então, deixa eu só ler aqui algumas respostas, porque eu recebi algumas respostas aqui. O Vinícius me mandou da nossa live lá na Sagres TV. A Letícia fez uma pergunta à nossa programação. Você comunica de forma saudável. Qual que é a sua avaliação sobre isso? E a Ruth Pereira da Silva respondeu: sim, acredito que nem sempre, mas a maioria das vezes me esforço para não ser desagradável ou agressiva na fala. Ela tá certa, né, Isabela? Eu acho que é mais ou menos isso. Para, respira e vai, né? Sim, eu acredito que é um primeiro passo, né? Quando eu já consigo perceber que o meu modo de falar ele pode ser diferente, eu já estou a um passo de entender realmente como funciona a comunicação não violenta. O que eu preciso me lembrar é que não é só falar de um modo doce, de um modo gentil, né? Eu posso fazer isso e estar humilhando, eu posso fazer isso e estar chantageando, e isso também é violência. Então, mas eu acredito que quando eu começo a perceber o modo como eu falo, a gente já está no primeiro passo para essa mudança, né? Então, você está no caminho certo. Eu acredito que você pega um livrinho aí da comunicação não violenta, começa a seguir a CIS, que você vai chegar lá. No final, a gente vai deixar aqui o Instagram da CIS, tá? Pra gente já deixar aí, Tá quem bom. quiser entrar em contato com vocês. Vou também ler a resposta aqui do Renan Bueno. Ele mandou assim, ó. Assunto muito interessante. Respondendo à pergunta da Letícia, acredito que utilizo uma comunicação saudável em grande parte do meu dia a dia. Acredito que pode ser melhor dia após dia. Eu acho que ele também está no caminho certo, né, Thaísa? É isso aí, eu acho que é interessante a gente perceber isso que ele falou, a gente está sempre em aprendizado, a gente está sempre progredindo, né? Se eu achar que eu cheguei aqui e não tenho nada mais para melhorar, para crescer, as coisas vão perdendo sentido. Nós somos buscadores, né? Tem uma frase que a gente sempre usa nos nossos workshops, e o que mais eu posso fazer? E o que mais pode ser feito? O Marshall fala que a gente tem um universo cósmico de possibilidades para atender às nossas necessidades. Ele fala que a gente entra em conflito quando eu acho que a estratégia do outro é melhor ou pior do que a minha. Então, por exemplo, todos nós aqui temos fome. Se eu pudesse perguntar para todo mundo que está acompanhando a gente, cada um vai matar a sua fome de um jeito. Um faz um macarrão instantâneo, o outro pede pelo aplicativo, o outro faz uma salada, o outro bebe um copo de leite. Cada um mata a sua fome de um jeito. E a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo qual é a melhor maneira de se matar a fome. E quando, na verdade, a gente precisa olhar que é a necessidade que está por trás dessa estratégia. Comer A ou B é a estratégia que eu estou usando para atender a minha necessidade de fome. Então, a paz ou a melhor resolução dos conflitos, ela está quando a gente olha para as necessidades que estão por trás das estratégias. E aí ele fala que a gente tem um universo cósmico de possibilidades. E o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso aprender? Então, acho que esse é o caminho mesmo, da gente pensar que a gente pode melhorar a cada dia, progredir a cada dia. Agora, Flávio, vamos às perguntas dos internautas, quem está acompanhando, os nossos jovens, os internautas aqui da Sagres. Vamos lá. O pessoal está perguntando aqui. Tem algumas perguntas bem interessantes. Como devo reagir? A Elisandra Fabiani perguntou: como devo reagir se as pessoas fizerem algum preconceito comigo na internet? Acho que ela quer dizer, né? Se falar de alguma maneira preconceituosa na internet. E eu vou fazer as três, porque eu acho que dá para vocês. A outra pergunta é do Caio Tavares: como reagir a pessoas tóxicas ao nosso redor? E a Ana Júlia Luz pergunta: por que é tão difícil aceitar as diferenças? Quer começar, Isa? Eu acredito que, quando a Lisandra fala, né, a questão como reagir quando a pessoa
é tóxica comigo na internet, né? O preconceito e tudo. Então, eu acho que voltamos àquilo que a Thais está falando no começo. Não é o que o outro faz, é o que eu vou fazer com o que o outro fez comigo, né? Então, infelizmente, não tem como a gente estar se protegendo de todos os comentários. Quando a gente está na rede, a gente está aberto mesmo, né? Então, podem sim aparecer qualquer tipo de comentários e de pessoas que às vezes podem ser maldosas com você. Então, como que você pode olhar para essa pessoa? Como que você pode olhar e tentar entender qual a necessidade dessa pessoa de vir até aqui e me ofender dessa forma? Então, quando eu faço isso, eu já me conecto com a necessidade dele. Eu não estou pedindo para você concordar. Eu não estou pedindo para você simplesmente aceitar e acolher essa pessoa. Mas é você falar, essa necessidade dele não me compete. Então, eu não aceito isso. E você exclui isso, né? Você exclui esse comentário e consegue continuar de uma forma, eu acho que da mesma forma que as pessoas tóxicas, né? A gente fala muito sobre isso, de como às vezes a gente se relaciona com pessoas que elas nos diminuem, sugam nossa energia e são essas pessoas tóxicas. Tem como sim eu conviver e deixar se aquilo vai me afetar ou não. E eu só vou conseguir isso através de muito conhecimento, de autoconhecimento, de entender as minhas necessidades, de entender quais são os meus sentimentos. Então, a gente pode buscar tanto no estudo quanto na terapia, né? E acho que tudo isso são ferramentas que vão nos ajudando a se fortalecer como indivíduo, né? Porque acho que a gente falou do intrapessoal, como que eu vou me relacionar comigo mesmo e deixar se aquilo tudo vai me afetar ou não. Eu acho que o que a Isa coloca é muito pertinente quando a gente fala dessa comunicação intrapessoal e perceber que isso não tem a ver com submissão, com você concordar, como ela falou, né? Inclusive, uma coisa que a gente precisa reconstruir, que a comunicação não violenta fala, que é o uso da força para proteger. Não quer dizer que eu vou concordar com tudo, mas eu vou olhar para aquilo e deixar seguir e tomar as medidas que eu preciso. Quando a gente fala de preconceito, né, existem preconceitos que são tipificados como crime. Então, racismo é crime, homofobia é crime, e eu preciso me posicionar. Só que ao invés de eu me posicionar destilando toda a minha frustração, a minha decepção em forma de raiva, de ódio, eu posso usar a força para me proteger. Eu preciso denunciar, sim. Né? Eu preciso me posicionar, sim. A gente vai falar na próxima segunda-feira, a gente tem um programa no YouTube às segundas, a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos e masculinidade tóxica. Né? Não quer dizer que eu precise conviver com uma pessoa que é abusiva e eu tenho que aceitar aquele marido que é violento, né? Aquele pai que é agressivo. Eu preciso me posicionar, mas o uso da força para proteger e não o uso da força para punir. Porque uma coisa que a gente precisa reconstruir é a força, ela não é para punir, porque punir não faz ninguém aprender, não faz ninguém mudar. A força ela é para proteger, como uma criança, por exemplo, que vai atravessar a rua correndo. Você vai conversar com ela? Não, você vai conter, você vai segurar. Né? Então, se alguém vem para te agredir, você vai conter essa pessoa. Essa força é para proteger e ela precisa existir, ela é necessária que exista. E quando você está nessa comunicação intrapessoal, como a Isabela falou, você tem condições de usar a força de uma maneira a se proteger e a se cuidar. E não a força como uma maneira de punir e de replicar a violência. Né? Essa comunicação intrapessoal, de eu olhar para as minhas necessidades, rompe esse ciclo aí, porque aí eu posso tomar uma ação realmente mais eficaz, mais efetiva e mais assertiva para me proteger. E você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, na Sagres TV, na Rádio Sagres, no Sagres Online, enfim, nessas plataformas imensas que nós estamos trabalhando hoje, eu deixo aqui a nossa pergunta, né? Responde aí para a gente. Para você, o que é comunicação saudável? E você se comunica com empatia? É o nosso tema principal de hoje, fazendo referência aí ao Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio e também dando o pontapé inicial à comemoração da Lei da Aprendizagem, de 20 anos aí da Lei da Aprendizagem. Tem mais alguma pergunta de internauta aí, Flávia? Tem sim. E 3 pessoas falaram uma coisa muito parecida e eu acho que pode ser uma dúvida de muitas pessoas. Vocês falaram muito da questão da violência, né? Mas quando a violência, por exemplo, vem de uma pessoa que está sendo agressiva, ela é mais fácil. Mas do mesmo jeito que vocês disseram, a gente pode ser violento sorrindo, né?
E a Carolina Patrícia perguntou como saber se estou tendo uma comunicação violenta ou não. A Thalia Mendes fez praticamente a mesma pergunta. Como posso saber se eu tenho uma comunicação assertiva ou passiva? E o Kaique Augusto perguntou como fazer uma análise se a pessoa está se comunicando com violência ou de maneira saudável. É difícil a gente ver isso na gente, né? É mais fácil ver no outro, mas isso é gente. Sim. Eu acho que a gente, eu diria assim, que se você pensa que você está tendo uma comunicação, uma comunicação violenta, muito possivelmente você está. Porque o nosso padrão, ele é violento. Nós fomos educados assim, é lógico que existem exceções, mas culturalmente falando, a gente é criado num sistema que compara, né? A Isa falou aí das redes sociais, você se compara o tempo todo, você tem que ser, para alguém ser melhor, o outro tem que ser menos melhor. Então, a gente compara, o nosso sistema educacional é com base em nota. Você entra se você tiver com uma nota comparada a um padrão que você tem que aprender. Então, a sua aprendizagem ela é por comparação. Isso é violência, isso é não respeitar a maneira de cada um, o talento de cada um, né? O Einstein tem uma frase que fala que todos nós somos gênios, mas se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, você vai passar a vida julgando ele como um idiota. Porque ele não tem essa habilidade, mas ele tem outras habilidades. Então, o nosso sistema, ele é violento por natureza. O que eu acho que a gente precisa fazer é cuidar e pensar como eu posso ser menos violenta, né, na minha fala. E o que passa primeiro é a questão da gente exercitar, como a Isabela falou lá atrás, da gente suspender os nossos julgamentos. Eu preciso olhar e falar, bom, o que eu estou fazendo aqui é julgando o outro. E quando eu julgo o outro, de falar assim, tanto positivo quanto negativo. Ah, você é bom demais, né? Eu falo para a Flávia, nossa, Flávia, você é boa demais. Eu estou criando um rótulo nela que ela vai achar que ela precisa fazer sempre daquele jeito para me agradar. Então, eu acabo sendo violenta também quando eu uso rótulos positivos. E toda vez que eu estou usando um rótulo, que eu estou fazendo um julgamento, eu já estou sendo violenta, porque eu não estou me relacionando com aquela pessoa, eu estou me relacionando com a interpretação que eu faço dela, seja positiva ou não. E nós somos muito mais do que qualquer rótulo, né? Então, a primeira coisa a observar é, peraí, eu estou julgando? A segunda coisa, a minha comunicação, ela tem o objetivo de convencer, de manipular o outro, isso também é violento. Então, quando eu falo, a mamãe vai ficar triste se você fizer assim, eu estou manipulando minha criança. E aí eu estou sendo violenta com ela, porque ela não pode se expressar, ela tem que se expressar dentro do que eu acho que é bacana, do que eu acho que é bonitinho fazer, né? Uma boa menina não faz assim, menino não chora, né? Para de chorar, menino não chora, isso é violência. E a gente está na melhor das intenções, Sim. gente. A Isabela fala muito assim, que a gente não precisa ter culpa, a gente precisa ter consciência de que o nosso padrão é violento e que a gente pode mudar. Mas a gente normalmente faz isso. Então, a gente começando pelos julgamentos já é um bom ponto de partida. Será que eu estou julgando? Será que eu estou querendo convencer, manipular o outro? Né? O Marshall tem uma citação no livro dele e ele fala o seguinte, o Marshall Rosenberg, né, da CNV, ele fala o seguinte, se você fez um pedido, se você quer entender se aquilo é um pedido ou uma ordem, veja como você reage quando o outro te fala não. Né? Se o outro te responder não, eu não vou fazer, se você se irrita, se você se sente irritado, mesmo que você não verbalize aquilo era uma ordem, então isso não é um pedido, né? Para que eu possa me comunicar com o outro, eu preciso trazer as minhas necessidades, os meus sentimentos, e aí sim fazer o meu pedido, que são os 4 passos que a Thaisa trouxe no comecinho pra gente, a observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, como eu vou reagir à resposta do outro, já vai te dar um sinal se está sendo violento ou não. Thaisa, Isabela, Flávia, a gente já está chegando à nossa reta final aqui da nossa live, do nosso programa. E eu queria deixar uma pergunta, primeiro pode ser a Isabela ou a Thaisa, se vocês escolhem aí. Eu queria que vocês deixassem a dica, a orientação para os nossos jovens que estão nos acompanhando aqui. Essa orientação mesmo de como ter essa comunicação não violenta, a importância disso, principalmente aí um olhar focado, né, no mercado de trabalho, que são jovens que estão começando agora na carreira de trabalho, né, no mercado de trabalho, e também nas redes sociais, porque eles são nativos digitais, a maioria aí já tem rede social,
usa do Instagram, Facebook, etc. Então, assim, eu acho que é importante também deixar aí esse recado final com orientação para eles. Pode falar, Tata. Pode? Então, a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta muito eficaz que vai te ajudar a se posicionar de maneira autêntica, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, hoje em dia é comprovado que 95% das contratações são pelas habilidades que você tem, pelos currículos que você tem, né? O que você sabe fazer, a língua que você fala, o curso que você fez. Mas 90% das demissões são pelos problemas de relacionamento que você tem. Então, o pessoal do universo organizacional fala assim, a gente contrata pelo LinkedIn e a gente demite pelo Facebook, né? Porque as nossas competências pessoais, a maneira como a gente se relaciona é que vai dar caminho para que a gente possa colocar todas as nossas competências em prática. Então, a comunicação não violenta, ela é uma oportunidade, ela é uma ferramenta viável de como eu vou melhorar os meus relacionamentos, de como eu vou me posicionar, como é que eu vou apresentar a minha ideia, como é que eu vou respeitar a ideia do outro, como é que eu vou lidar com conflito no ambiente de trabalho. Porque a CNV não é evitar conflito, é como você lida com o conflito. Num conflito, eu vou entrar para ganhar ou eu vou entrar para crescer com o outro? Como a gente pode resolver isso? Como é para você a gente atender essas necessidades, a sua e a minha? E o que mais pode ser feito? Tudo isso ajuda a gente a lidar melhor com os conflitos. Então, a CNV ela vai te ajudar, vai te fortalecer para que você possa viver as suas competências técnicas. Né? Você fortalece suas competências pessoais para viver suas competências técnicas. E eu acho que ela, no nosso processo de aprendizagem, ela foi um divisor de águas na maneira como a gente está no mundo e com o mundo. Então, no ambiente profissional não é diferente. Acho que ela serve muito para isso. Sim. Isabela? Eu acredito, Letícia, que a gente está tendo muita procura, né, de jovens que querem fazer diferente. Então, a gente consegue perceber um movimento, né, de pessoas que querem ser mais conscientes, que a gente quer olhar mais para o próximo, a gente quer fazer um consumo consciente, a gente quer olhar para a natureza, né? Então, eu acho que são coisas que vão agregando. Existem vários meios para se fazer isso, para a gente se melhorar, para a gente melhorar a nossa comunicação. E a comunicação não violenta é uma delas, né? E é uma estratégia que fez muito sentido na nossa vida, pessoalmente. Então, por isso que a gente quis trazer ela para o nosso trabalho, porque pessoalmente ela mudou sim, né? É fácil? Não, não é fácil, mas é um caminho tão bom de se viver, de se trazer consciência para a nossa vida, que eu acho que é super válido, né? Vocês podem encontrar, sim, outros meios para fazer isso, mas a comunicação não violenta também pode ser um meio de chegar lá, né? A essa convivência mais pacífica, a gente entender as necessidades um do outro, a gente tirar o julgamento das nossas relações e se relacionar mais inteiramente e integralmente, né? E eu acho que é isso. A comunicação não violenta, ela é um caminho que podemos chegar lá. Tá certo. Flávia, para a gente encerrar, só repassa aí alguns nomes que participou aqui, que esteve com a gente presente nessa live. Inclusive, eu quero passar um feedback do pessoal aqui, que está muito legal. O Alisson Magno diz, não tem live melhor do que essa. Aí o Eduardo Marques falou, muito bom o assunto. A Giovana Manuela, excelente essa live, com bastante ensinamentos. A Laura Flores, live muito boa, esclarecendo muitas dúvidas. Eu vi um outro comentário que uma pessoa falou, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que mesmo a gente falando de boa, a gente está sendo violento. A Laura Gonçalves, maravilhosa. A Camille, live muito boa, tá demais, a Camila falou. A Glicene falou, às vezes não queremos ser violentos, só que criamos uma maneira de nos proteger que acaba magoando outras pessoas, mesmo que não seja a intenção. É isso mesmo, né? Sim, claro. Aqui, a Carliane, que falou, nossa, ainda não tinha pensado a respeito disso. Muitas vezes acabo rotulando meus amigos e meus familiares. Olha só, a Kai Silva, que live maravilhosa. Muito bom. Muito boa a live. Diga não à violência. Até uma hashtag levantada aqui.
Obrigada, gente. Obrigada pela participação aqui pelo YouTube da Renapse. Estamos agora com 552 pessoas. Muito bom até agora no fim. Aproveita e deixa o like aqui e se inscreve no canal. Aproveitar para fazer, né? Olha aí, a Flávia, eu tô falando que a Flávia é a rainha das lives, o povo tá achando que eu tô brincando. Eu mesmo já participei de 2 com ela, né? Fora as outras que ela já esteve aí sem mim. Então, eu vou passar aqui para agradecer a Thaísa Moiana Garcia, que é psicóloga, terapeuta comunitária, instrutora e facilitadora de círculos de paz e resolução de conflitos, facilitadora em CNV, educadora parental e trainer de líderes. Obrigada, Thaísa, pela sua participação aqui no Tom Maior, na nossa live, nessa campanha tão importante pelos 20 anos da aprendizagem. E deixa aí o contato da CIS. É isso aí, Letícia. Eu quero agradecer de novo a confiança, né, por nos convidar para a gente contribuir aqui. Se deixar, eu vou falar por mim, pela Isabela, a gente fica aqui a tarde inteira conversando, porque esses são os assuntos que a gente tem o dia todo. Assim, se a gente se fala, a gente está falando sobre isso. Então, para a gente é um prazer estar aqui e contribuir. Como a Isa falou, é algo que a gente vive na nossa vida, né, de aprendizado, que a gente quer levar para contribuir com as outras pessoas também. Nós somos 3 irmãs, né? Eu acho que nem precisa falar que eu e a Isabela nos parecemos. Nós somos 3 irmãs que criamos a CIS, Relacionamentos Positivos, que é que tem uma proposta de contribuir com as pessoas, com as suas relações e principalmente com a sua conexão consigo mesmo e com o mundo. E aí a gente está no Instagram, com a página CIS, Relacionamentos Positivos. Nosso canal também com o mesmo nome no YouTube, procura lá para a gente acompanhar. Nós temos um programa toda segunda-feira que se chama Entre Irmãs. E a Gabi, a terceira irmã que compõe com a gente nessa live, uma programação também especial nesse mês de Setembro Amarelo, né, para que a gente possa derrubar tabus, evitar o não conversar, para a gente falar abertamente sobre suicídio, sobre adoecimento emocional, de como é que a gente pode ajudar as pessoas, como a gente pode se ajudar, construir uma rede de apoio. Então a gente está lá no YouTube também com esses assuntos e com o conteúdo diário no Instagram, tá bom? Vai ser um prazer trocar com vocês lá. E agora também a Isabela Moiana Garcia, que é artista plástica, professora, educadora parental, pós-graduanda em Psicologia Positiva, educadora parental certificada pela PDA. Obrigada pela sua participação aqui, nesse momento tão importante para a gente do Sistema Sagres de Comunicação. Letícia, nós que agradecemos, é um prazer estar aqui. Como a gente fala, chamou para falar de CNV, a gente está dentro, porque é o que a gente vive, é o que a gente gosta, é o que faz sentido na nossa vida e a gente quer sim que as pessoas também se deliciem com isso, né? Eu quero deixar só uma mensagem assim para os jovens. Quando vocês começarem a aplicar a comunicação não violenta, eu acredito que muitos aqui já vão começar, não desistam no começo, tá, gente? A gente não quer aqui trazer culpa, a gente quer trazer consciência. O que eu posso fazer de melhor agora? Funcionou? Não funcionou? Eu me conectei? Eu consegui olhar para a necessidade do outro? Eu consegui olhar para a minha necessidade? É um caminho a se trilhar. Então, é cada dia aprendendo um pouquinho, é uma busca. Então, não desistam no começo, não é impossível, muito pelo contrário. É muito gostoso quando a gente consegue fazer, né? E nós estaremos sempre aqui, a gente está nos canais que a Tata falou, no YouTube, no Instagram. Somos muito abertas, quem quiser trocar direct com a gente lá, estamos sempre aqui e foi um prazer estar aqui. Obrigada, Letícia, obrigada, Flávia e obrigada, Cis. Sempre um prazer falar de CNV. Flávia Moiana, obrigada pela sua participação aqui. A gente se esbarra numa próxima live, né? Com certeza, né, Letícia? Obrigada pela abertura, por ser esse canal, né, que a gente tem para poder lançar essa campanha tão bonita. E assim, tem muita live chegando ainda, tem muito conteúdo nas nossas redes e a gente vai estar aqui sempre juntos, tá? Obrigada, meninas, por ter aceitado o convite. Tem um monte de elogios aqui, foi demais. Brigadão e até a próxima. E você que gostou e está acompanhando aqui com a gente, quer acompanhar mais aí a programação completa de comemoração de 20 anos da Lei da Aprendizagem, é só acessar os nossos canais no Sagres Online, vai ter a programação completa. Também nos canais da Renapse BR, também tem a programação completa desse momento tão importante para a gente de 20 anos da Lei da Aprendizagem. E olha só, gente, tá vendo que o nosso formato está todo diferente, né? E a novidade da agora é que não tem Natália Freitas. Infelizmente não tem Natália Freitas. Mas por quê?
porque no próximo bloco a gente recebe Rafael Bessa no comando do Futebol Fantástico e ele vai trazer todas as informações sobre os jogos de hoje e também sobre o seu time do coração aí, o seu time goiano. Então, fique aí no próximo bloco, tem Rafael Bessa no comando e não é Tom Maior não, é Futebol Fantástico. Tchau, tchau, até amanhã. Tom Maior. Tom Maior.